o Pedro vai trazer aqui o que o presidente da República pretende fazer, mas vou trazer à memória de vocês a imagem no dia da derrota de Jorge Messias em plenário, né? Aquele abraço entre Davi Alcolumbre e Jacques Wagner, né? Incomodou muita gente, inclusive o Palácio do Planalto. Pedro, quem te contou o quê, meu caro, lá de dentro do centro do poder e do governo Lula? Bom, lá no Palácio do Planalto existe uma expectativa e também conselhos que o presidente Lula recebeu, segundo as fontes com as quais eu conversei, de que ele deve adotar um discurso parecido com aquele usado quando o filho dele, Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, foi alvo da CPMI do INSS e também de investigação da Polícia Federal. Na ocasião, o presidente Lula exaltou a independência da Polícia Federal, disse que a investigação tinha que seguir em frente, doa quem doer, e, é claro, deu a chance do contraditório para o próprio filho. Então, a expectativa no Palácio do Planalto é que o presidente Lula siga nessa linha para evitar uma contaminação eleitoral e para evitar a instrumentalização dos adversários em relação ao caso do Banco Master. Então, nesse caso agora, essa entrevista que o Jacques Wagner concedeu para a Band lá na Bahia, ela acaba dificultando muito a vida do presidente Lula. Como a Juliana falou, tem muita gente no PT que está defendendo que ele se afaste da liderança do governo. Quando ele cuidou da articulação do Jorge Messias no Senado, tem gente que diz que ele induziu o Lula ao erro e também outros operadores políticos, porque não entregou o placar correto, não soube ler o que estava acontecendo no Senado. E depois disso, quando surgiu a primeira evidência da relação do Banco Master com o PT da Bahia, já teve gente preocupada com o reflexo disso na campanha do Lula. Quanto mais próximo do governo, quanto mais credencial do governo ele tiver, mais o escândalo fica colado no próprio Lula. Porque até agora não chegou no Lula, chegou no Flávio, por conta das conversas dele com o Daniel Vorcaro. Mas a proximidade ela acaba contaminando. E aí tem essa questão do que a Juliana mencionou agora, de um petista que vocalizou isso que muita gente vem defendendo nos bastidores, que é o Rogério Correia, deputado do PT de Minas Gerais e vice-líder do governo. Ele disse o seguinte, que o presidente Lula sempre disse, doa quem doer, que a investigação tem que ir até o fim. No final, ele diz o seguinte, ele escreveu uma longa mensagem na Rede X, mas dizendo no meio dela o seguinte, na condição de investigado, Jacques Wagner deve se afastar da liderança para cuidar da sua defesa. A PF continua fazendo o seu trabalho, quem cometeu irregularidades deve ser punido, deve responder. E aí ele começa a fazer elencar os motivos pelos quais o PT acha que essa questão do Banco Master é uma herança do Bolsonaro. Chama de Bolsomaster, lembra que Campos Neto era o presidente do Banco Central quando o Banco Master começou a operar, cita o Ibanez Rocha, cita o Ciro Nogueira, meio que mostrando basicamente qual vai ser a estratégia do PT, ainda insistindo nessa tecla, mesmo depois da revelação do Jacques Wagner, que a história chega, enfim, para o outro lado do espectro. O que a narrativa política não consegue desfazer é o fato de Jacques Wagner estar oficialmente envolvido nesse caso, sendo o primeiro petista investigado. Ele já está neste papel, né? O mesmo papel de Ciro Nogueira, né? Outros envolvidos, o próprio Flávio Bolsonaro ainda não é, nem sei se será, mas ele não é ainda oficialmente investigado, né? O financiamento do filme que teria sido feito pelo Banco Master, como o próprio senador Flávio Bolsonaro diz, já está sendo investigado, mas o senador não. E o Jacques Wagner acaba ficando também virando esse grande abacaxi, Juliana, e tem o outro palco, né? O Davi Alcolumbre apaga a luz do palco no Senado, mas tem outro palco que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem desligar, que são as redes sociais. E o PT vinha navegando aí, desde a revelação dos áudios de Flávio com Vorcaro, o PT assumiu a liderança nessa navegação. E agora? Agora eles estão fazendo um monitoramento que é feito diariamente, mas hoje com mais atenção, e chamou bastante atenção uma operação que começou ali logo que essa operação ela foi anunciada no começo da manhã. Ali na metade da manhã a gente já começou a observar por parte dos petistas, dos integrantes da base governista, uma série de publicações, notas e posicionamentos sobre esse caso, tentando fazer exatamente isso que o Pedro está nessa guerra, né, de narrativas, isso que o Pedro colocou aqui, que é virar de novo o holofote do caso Master para as questões que envolvem família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Dark Horse, enfim.
E essa estratégia tem como objetivo não perder esse terreno que foi conquistado, né, nos últimos meses ali pelo governo federal, inclusive pelos petistas, inclusive com uma melhora na avaliação positiva do presidente Lula, e tentar dar essa resposta porque eles entendem que agora, quando vai se aproximando esse período do início da campanha eleitoral oficial, fica muito difícil fazer esse controle do que é colocado ali. É praticamente o recado que foi dado hoje de manhã temos que estar preparados para essa guerra nas redes sociais, porque nas redes sociais a guerra influencia o voto do eleitorado, aquele que já decidiu seu voto e aquele que ainda não decidiu, que esse é o mais importante. Então é uma tentativa de tentar blindar de alguma forma o governo, os ganhos nas pesquisas nos últimos dias, a imagem do presidente Lula, tentando ter o controle do que está sendo colocado em relação a essa história nas redes sociais. O monitoramento ainda está sendo feito, as consequências, o que vai acontecer a partir do fato de Jacques Wagner estar agora alvo de investigação dentro do caso Master, isso ainda vai ser calculado. Mas uma operação começar hoje assim, que essa operação foi anunciada, né, que essa fase da operação foi anunciada, mostra muito sobre a preocupação eleitoral, que é como esse discurso está sendo colocado nas redes sociais. O Pedro trouxe aqui uma fala oficial do vice-líder do governo, mas pela manhã alguns integrantes do governo, mesmo governistas, saíram falando uma fala ou outra, assim, às vezes por uma mensagem e tal, mas quem acabou falando no microfone, dando uma entrevista, foi o ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendendo Jacques Wagner. Vamos ouvi-lo. Eu tenho aqui uma relação institucional e profissional com o líder Jacques Wagner muito boa. Eu confio no Jacques Wagner e acho que ele vai ter oportunidade e espaço para se defender. Olha, a Juliana trouxe aqui, Pedro, essa coisa do... E você também citou, né, o vice-líder dizendo, olha, tem esse ponto aqui que pesam mais para a direita. Mas dado o tamanho do Jacques Wagner no PT, o significado dessa investigação alcançá-lo, oficializá-lo como investigado, e essas nuances desagradáveis, né? Tem ingresso para show, olha, compra aí um apartamento, depois eu compro de você, dinheiro vivo no hotel, isso tudo acaba... Familiares envolvidos. Exato. Então, assim, como é que fica essa balança agora com a chegada de Jacques Wagner? Voltando um pouco no tempo, quando o caso Master surgiu, as pesquisas de intenção de voto, as pesquisas de avaliação do governo mostravam que o presidente Lula estava pagando essa conta. Até então não havia revelação de Jacques Wagner, nem de Dark Horse, mas em função da população enxergar o governo como o status quo, acabou o presidente Lula pagando a conta. E no primeiro momento, a pré-campanha do Flávio surfou nisso, dizendo que o caso Master é do Lula. Eu não lembro exatamente qual era a frase. Aí teve essa primeira reviravolta, que foi a ação da Polícia Federal contra o Ciro Nogueira. O PT, então, começou a virar essa narrativa. E o vento começou a virar a favor do presidente Lula. O Ciro Nogueira, muito próximo do Flávio Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, cotado para ser o candidato a vice. O desgaste começou a pender mais para a direita. Aí veio a revelação do caso Dark Horse. As conversas de Flávio Bolsonaro, reveladas pelo Intercept, com o Daniel Vorcaro. E aí, definitivamente, segundo as agências que monitoram redes sociais, o presidente Lula conseguiu se livrar dessa fatura política. O Flávio Bolsonaro passou para a defensiva e aí o PT começou a surfar na onda do Dark Horse e o Flávio Bolsonaro efetivamente perdeu muitos pontos nas pesquisas de intenção de voto. E aí veio agora a situação envolvendo o Jacques Wagner. Portanto, a gente não sabe ainda qual vai ser o reflexo disso nas pesquisas. Também não temos ainda um monitoramento de redes sociais mais específico, mas do ponto de vista da narrativa equilibrou. Porque o PT estava estava apostando muito nisso, inclusive no horário eleitoral na TV, nas redes sociais, inclusive deixando para usar a munição mais pesada mais próximo da eleição, até para evitar que houvesse uma mudança de candidatura no campo da direita. Mas agora, então, fica difícil para o presidente Lula, para os marqueteiros do PT, para o Sidônio, apontar o dedo para o adversário, porque há uma paridade de armas.
Quem ainda pode usar esse argumento durante o processo eleitoral e atirar para os dois lados são os candidatos que tentam se firmar como terceira via. Renan Santos já faz isso, Ronaldo Caiado e Romeu Zema estão cada vez mais escalando nas críticas ao Flávio e também ao presidente Lula e ganham munição para tentar consolidar um espaço fora da polarização. A gente vai fechar essa cobertura aqui dessa operação. Quero botar 3 elementos aqui que a gente não vai tratar deles hoje, porque eles ainda não chegaram, mas eles vão chegar. Primeiro, a delação de Daniel Vorcaro. Precisa de delação? Assim, cada vez que a gente vê uma fase dessa operação, vem uma avalanche de coisas, né? E a decisão, por exemplo, de abrir os sigilos e tal, a gente vai tendo acesso a tudo que a Polícia Federal tem. Então, primeiro elemento, precisa de delação de Daniel Vorcaro para essa investigação continuar? Segundo elemento, Procuradoria-Geral da República, que age com um ritmo diferente, por exemplo, da Polícia Federal, porque não vai para a rua fazer operação, mas tem um papel fundamental de, se houver ou não uma terceira tentativa de delação, fazer parte desse processo e fazer a condução da investigação a partir do seu papel, né, numa investigação criminal que envolve gente que tem foro privilegiado e tudo mais. E terceiro elemento, Supremo Tribunal Federal. Nós vimos há 2 dias um embate fortíssimo entre André Mendonça, relator do caso, e Gilmar Mendes, que está na outra ala, né, desqualificando o caso Master, comparando o caso Master à Lava Jato, que ele primeiro apoiou e depois ajudou a desfazer. E agora? Agora que esse equilíbrio político lá fora do tribunal ganhou um outro esboço. Como é que a STF vai reagir. Mas isso ainda não é notícia, isso é apenas o que a gente espera dos desdobramentos da operação de hoje. Para começar,